Fala, meus queridos e queridas! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem nesse sabadão maravilhoso. Eu tô tentando manter uma rotina aqui com vocês no final de semana, né? Pelo menos o sábado ou domingo a gente bater um papo, né? Abrir uma live. E acho que hoje a gente tem um assunto bem legal para conseguir combinar por aqui, porque eu vejo que tem muita gente que ainda não percebeu algumas oportunidades interessantes que a gente tem, inclusive fenômenos que demoram muito para acontecer no nosso mundo e na nossa sociedade e que a gente consegue desfrutar desse tipo de momento, né, no sentido mais positivo da palavra, trabalhando bastante, correndo atrás para depois conseguir descansar muito mais e aproveitar muito mais a vida lá na frente. Então, como é de costume, esperar um pouquinho, as pessoas vão entrando e a gente consegue trocar uma ideia, bater um papo ali com bastante tranquilidade, né? Inclusive a minha intenção é ser breve hoje, então uma live um pouco mais rápida e a gente já segue ali para conduzir o nosso final de semana normalmente. Como é de costume, já vou travar aqui os nossos comentários, então desativo por aqui. Mas no final, a gente tem ali a possibilidade de tirar algumas dúvidas. Então tem a caixinha aqui, um ponto de interrogação, um balãozinho, na verdade. Vocês podem mandar as dúvidas por ali. As dúvidas mais curtidas são as que eu respondo no final. Geralmente umas duas ou três, porque naturalmente as mais curtidas são as que vocês têm interesse na resposta. Então ela é muito mais produtiva para todo mundo no final das contas. Então, começando o nosso tema. Por que o nosso tema é a oportunidade, né, mais importante que a gente tem ali nos últimos anos, para que você consiga guardar dinheiro e enriquecer? Quero primeiro contextualizar um pouco para vocês o que aconteceu nos últimos anos, do ponto de vista histórico, para vocês entenderem o reflexo que isso tem exatamente no mercado e nas suas próprias finanças pessoais, para que você consiga tirar proveito dessa situação. Então, quando a gente lembra lá de 2019, o mundo estava numa situação bem tranquila. Inclusive, tem muita gente que comenta que até 2019 a vida era mais colorida, a vida era mais feliz. E depois a gente passou por uma situação, um problema global, que foi a pandemia. Todo mundo sabe disso, no final das contas, mas o que nem todo mundo sabe é a forma como o mundo resolveu esse problema do ponto de vista financeiro. Quando surgiu a pandemia, todo mundo percebeu a gravidade, existiam alguns caminhos que o mundo poderia seguir. O primeiro deles, né, não seria nenhuma alternativa do ponto de vista de uma questão de saúde, mas seria conduzir tudo normalmente. Os países continuavam ali, morreria muito mais gente, então essa alternativa já foi descartada de imediato. O segundo seria os países se endividarem, pegarem dinheiro emprestado para resolver esse problema, mas endividamento também não seria um caminho muito interessante. Isso prejudicaria os países menos desenvolvidos e os mais desenvolvidos sairiam com uma vantagem. O que acabou se optando por fazer, isso em todos os países do mundo, foi uma solução extremamente simples, mas que naturalmente tem algumas consequências. E essa solução foi imprimir mais dinheiro. O mundo todo imprimiu dinheiro pra caramba. Quando a gente pega a principal referência, que é os Estados Unidos, o que a gente tinha de moeda circulando em 2018 é praticamente metade do que a gente tem hoje circulando. Então a moeda americana, o dólar, dobrou no mundo. Eles imprimiram o dobro de dólares. E naturalmente, quando a gente faz isso, existem algumas consequências. A principal delas é a inflação. O dinheiro ele para de valer o que ele valia anteriormente. Até porque se a gente parar para pensar, a quantidade de produtos em circulação é mais ou menos a mesma. A quantidade de terras que a gente tem no mundo é mais ou menos a mesma. Assim como a quantidade de imóveis, de indústrias, não teve um crescimento para corresponder a essa emissão monetária, essa quantidade de dinheiro que foi injetado na economia. Nesse tipo de situação, agora a gente está enfrentando justamente a questão de inflação mais alta, a perda do poder de compra. Isso, inclusive, é muito mais severo nas classes mais pobres, em quem tem menos dinheiro, porque essas pessoas começam a ter problemas com relação a questões básicas, como alimentação, como moradia, os preços são corrigidos e essas pessoas não têm condição de conseguir arcar com despesas básicas, enquanto classe média alta e os mais ricos naturalmente sentem no bolso. Também é completamente desagradável, ninguém fica feliz com a inflação,
mas conseguem compensar esse tipo de situação gastando mais, guardando menos dinheiro, atrasando um projeto de aposentadoria. Então, esse é o nosso contexto ali no mundo, que foi ainda mais agravado por uma questão de guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, a gente viu uma situação onde o mundo ficou completamente dividido, onde as questões entre Estados Unidos e China ficaram ainda mais agravadas. Já eram países que estavam numa guerra comercial, então não era uma guerra do ponto de vista militar, mas já existia uma disputa com relação à taxação e com relação ao avanço tecnológico para conseguir assumir a posição de maior economia do mundo. Então, questão de guerra da Rússia com a Ucrânia dividiu muito mais os países. Mais um ponto que é importante a gente tratar por aqui. Durante bastante tempo, a China manteve os seus portos fechados. Isso fez com que vários produtos no mundo começassem a faltar em questão de indústria. A gente viu, por exemplo, quem é praticante de musculação, o preço da creatina disparando, porque a matéria-prima, a maioria vem da China, vai lá para a Alemanha e é lá que é processado. A gente viu a questão do aumento do preço dos carros, que teve uma elevação gigantesca e agora está tendo uma correção. Isso eu comento que ainda não é um bom momento para você comprar carro, porque eles estão baixando de preço, uma vez que eles subiram demais, ocorre um movimento de correção. Então, quem está comprando carro por agora, ou que comprou nos últimos meses, percebeu uma grande desvalorização dos seus automóveis. Isso aconteceu principalmente por falta de peças, por uma questão de chips que ficaram em falta, não só por essa questão específica ali de travar portos, mas também por uma questão militar, a disputa por esses chips ficou muito maior, e também por uma questão de mineração de criptoativos. Esses chips são muito utilizados em placas de vídeo, que são essenciais para que você consiga minerar criptoativos, que é uma nova economia que está se formando. Não é para você colocar dinheiro desesperadamente em Bitcoin, não aconselho isso de forma alguma, mas é um ativo interessante para você olhar ali com 1%, 2% do seu patrimônio, sem sombra de dúvidas. No teu contexto da vida, o que isso interfere, uma vez que você já entendeu o que aconteceu em inflação? Os países eles têm alguns mecanismos para conseguir retomar o controle da inflação. Uma vez que ela é extremamente prejudicial, o país quer acabar com isso rápido. E para isso ele faz uso do que a gente chama de taxa básica de juros. Nos Estados Unidos chama Fed Funds Rate e aqui no Brasil, já deve ter ouvido falar, é a nossa taxa Selic, que em resumo ela precifica o custo do dinheiro. Uma Selic mais alta encarece financiamentos imobiliários, encarece endividamento, você paga muito mais juros se você tem dívida. As empresas têm muito mais dificuldade para pegar dinheiro emprestado porque esse dinheiro fica muito caro, elas têm que pagar taxas altíssimas para conseguir ter acesso ao capital. Então a gente vê um movimento para tentar reduzir essa inflação, mas que ao mesmo tempo desacelera a nossa economia. Então é um remédio com colateral pesado. A gente vê muito mais desemprego com uma Selic alta, porque o que acontece? O empresário ele começa a perceber, bom, vai ser muito caro para eu conseguir expandir. E existe um concorrente forte, que seriam as nossas rendas fixas. A gente já vai falar um pouquinho disso, não só de rendas fixas, mas de renda variável, também ações. Mas nas rendas fixas especificamente, que significa você emprestar dinheiro, os empresários conseguiram uma vantagem absurda. Vários empresários que eu atendo na parte da assessoria deixaram de expandir os seus negócios pensando da seguinte forma: Rafa, eu percebi que eu ganho muito mais dinheiro nesse momento específico da economia, deixando investido em renda fixa junto contigo, do que colocando esse dinheiro na expansão do meu negócio. Então, se eu tenho a possibilidade de investir de forma extremamente conservadora, não ter nenhum tipo de trabalho, que você me apresenta as oportunidades, você vasculha isso, a gente faz reuniões periódicas e você consegue me apresentar. Faz muito mais sentido eu me posicionar dessa forma, do que correr risco na minha própria empresa. Risco trabalhista, risco de meu cliente não honrar com os contratos que ele assumiu, porque ele está com algum tipo de dificuldade financeira, risco de aparecer algum concorrente muito maior e levar uma fatia do meu mercado. Então, faz muito mais sentido você se posicionar de forma conservadora. E, naturalmente, muito menos empregos são gerados nesse tipo de contexto. Então, essa é uma preocupação grande, principalmente por parte dos governos.
Estados Unidos está com dificuldade de conseguir baixar a inflação, o Brasil está numa situação um pouco melhor por conta de movimentos feitos pelo Banco Central, que ainda está fazendo um ajuste bem fino ali na nossa taxa Selic, inclusive recebeu vários elogios e premiações pela forma como conseguiu atuar. A gente chegou na frente dos outros países e esse já é um ponto importante para você prestar atenção. Uma vez que o Brasil chegou na frente nesse aspecto, você que é brasileiro, tem muito mais conhecimento sobre o contexto do país, consegue tirar proveito desse tipo de situação através dos investimentos. Então, inflação alta, Selic alta, que agora já começou com um movimento de redução. Porém, não basta a inflação estar baixa para a gente conseguir reduzir a nossa taxa de juros, porque a gente também precisa controlar o preço do dólar, até porque boa parte do que é produzido no nosso país depende de matéria-prima ou de algum tipo de produto que vem de fora e que é negociado em dólar. Então o dólar tem um peso gigantesco ainda na nossa economia. E se a gente baixa a Selic de forma muito abrupta, e ela já vem baixando, mas de forma conservadora, de forma vagarosa, se a gente faz um movimento abrupto, o dólar dispara, o dólar vai lá para cima e muita gente vai ter dificuldade com as importações. Quem depende desse tipo de matéria-prima vai ter bastante dificuldade, isso pode gerar problemas econômicos para o país também. E quando a gente olha para Estados Unidos, a gente está num contexto de juros altíssimo por lá. O juros está entre 5 e 5,5. Isso é um negócio bem absurdo. Se a gente olha para 3, 4 anos atrás, os juros dos Estados Unidos eram entre 0 e 0,25. Então, olha um cenário de 4 anos atrás, você deixando o teu dinheiro ali por um ano, nos Treasury Bonds, que seria o Tesouro Americano, emprestar dinheiro para o governo americano e receber 0,25 ao ano. Então, você colocou ali $1.000, você vai terminar com $1.000 e mais $25 de rentabilidade. Nesse contexto de agora, você deixou ali, né, $1.000, você vai terminar, na verdade, $2,50, né? Você vai terminar agora com $50 de rentabilidade, ou $55. Então isso aumentou de forma bem expressiva. É algo que a gente não via há muito tempo nos Estados Unidos. Dentro do contexto da tua vida, isso significa que você ser um bom poupador, guardar dinheiro todos os meses, nesse momento vale muito mais do que quem era um bom poupador em 2018, em 2017, ou do que quem guardava muito dinheiro em 2018, 2017. Essas pessoas, naturalmente, têm a vantagem do tempo. Elas fazem isso há mais tempo, elas vão estar muito melhores, né? Isso, inclusive, é um incentivo para você que ainda não investe, que ainda não guarda dinheiro todos os meses, se preocupar com isso hoje, desde já. Porém, quem está começando agora, está começando num dos melhores momentos de mercado. Renda fixa pagando prêmios absurdos, gente. Inclusive, quando a gente fala de Brasil, o Brasil é o campeão da renda fixa que paga muito. Quem acompanha mais tempo, inclusive é aluno do Receita de Investimentos, conseguiu pegar taxas de 18% ao ano pré-fixadas. Outros conseguiram pegar taxas de 17%, 16%, 15%. Um negócio completamente absurdo. Atualmente, para você conseguir uma taxa de 14 ou 15, já é bem sofrido, já é penoso para você conseguir ir atrás, mas ainda é extremamente alta. Pensando numa inflação nos últimos 12 meses que está menor do que 4%, se você consegue pegar um título de 14, você tem ali 10% de ganho real. Olha que negócio absurdo. Isso faz com que você consiga enriquecer muito rápido. E muito rápido, estou te falando em questão de 7, em questão de 10 anos, para quem poupa uma boa porcentagem do salário. Quem ganha um pouco menos, naturalmente não vai conseguir guardar 30%, 50% da renda. Mas quem já ganha ali seus 10, 15 mil reais, consegue fazer um esforço nesse momento para guardar um pouco mais. E naturalmente vai ser muito recompensado no futuro por ter esse tipo de atitude. Vai ter uma vida muito mais tranquila, vai conseguir curtir pra caramba lá na frente.
Sei que, inclusive, muitos aqui já estão aproveitando esse movimento, já estão conseguindo desfrutar, mas para os outros que caíram aqui de bandeja no perfil, o perfil tem recebido alguns seguidores novos, então vale muito comentar esse ponto com vocês, que quem for começar a investir agora tem uma vantagem, na verdade duas vantagens absolutas com relação a quem for deixar isso para daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Uma delas são as taxas de renda fixa altíssimas. Você vai conseguir aproveitar. E a outra vantagem é a vantagem do fator tempo, que entra na casa exponencial quando a gente faz conta com investimentos. Então isso forma uma curva assim. No começo não é tão expressiva, mas depois ela explode para cima e é nesse momento que você consegue ter a tranquilidade, a tua liberdade financeira. Então, gente, esse é um momento crucial para que você comece a pensar não na tua vida daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, mas que você comece a pensar na tua vida em 2024, em 2025, em 2026. Comece a ter um pouco mais de visão de longo prazo. A gente vive numa sociedade que é cada vez mais imediatista. A gente se preocupa com as questões que estão para acontecer daqui a 1 dia, daqui a 2 dias, daqui a 1 mês. E muitas vezes a gente não consegue enxergar que com algumas atitudes básicas a gente consegue resolver a vida nos próximos 10 anos. Consegue conquistar tudo aquilo que a gente imagina que é necessário. A gente colocou como plano lá atrás. Mas para isso, naturalmente, a gente tem que ter um planejamento e uma atitude hoje, com relação não só aos investimentos, mas a conseguir guardar dinheiro. Outra situação que é muito importante comentar aqui com vocês. A gente está num momento onde as bolsas do mundo inteiro estão baratas. Elas estão descontadas com relação ao preço de 2016, 2017, 2018. 2019, então, nem se fala. 2019 a bolsa estava num valor bem mais alto, bem mais caro, quando a gente compara o quanto essas empresas lucram. Então, você fazer boas compras nesse momento traz uma tranquilidade, não digo nem do ganho de capital, você conseguir receber ali, ver a tua ação dobrar em 5 anos ou dobrar em 10 anos, mas de você conseguir comprar uma parte desses lucros, que serão lá na frente distribuídos como dividendos, de uma forma muito mais barata. Se conseguir aproveitar esse tipo de momento, significa que talvez uma empresa hoje que você vai pagar R$10 e que vai distribuir ao longo do ano R$1 dividendo, então 10% de um dividend yield, que é quanto ela paga anualmente, talvez lá na frente essa empresa consiga lucrar ainda mais, chegue a valer em torno de R$20, esteja pagando ali em torno de R$1,50. Então você comprou essa renda mensal de uma forma muito mais barata, escolhendo bons ativos. Quando a gente fala de bons ativos, olha principalmente para o setor bancário e elétrico. Não fica buscando aquelas empresas small caps, aquelas mais arriscadas, que tem a promessa de uma valorização absurda, que só vai fazer com que você perca dinheiro no longo prazo. Então olha para aquelas empresas já consolidadas, aquelas empresas com bons resultados, com bons números. Tá, alguns exemplos que eu tenho na minha carteira, sem ser nenhum tipo de recomendação para vocês. Mas uma Vale, que está num preço interessante, uma VEG, que apesar de não estar tão barata, tem números excelentes, o Banco do Brasil, resultados extremamente expressivos, e aí entra também um BB Seguridade, o setor de energia, uma ENGIE, uma Transmissão Paulista, setor bancário ainda um BTG Pactual, que está super bem. Então, tem diversos exemplos. Naturalmente você vai ter que ir atrás e estudar. Isso é para quem é um pouco mais avançado. Para quem está começando agora, ainda não tem nenhum tipo de conhecimento, foca em estudar sobre rendas fixas. Renda fixa é extremamente conservador. Eu, inclusive, tenho boa parte da minha carteira hoje em rendas fixas, extremamente satisfeito com o que elas estão pagando. Se eu investisse só em rendas fixas, com o conhecimento que eu tenho hoje, muito provavelmente já seria suficiente para eu me aposentar, para eu conseguir liberdade financeira daqui a 10 ou daqui a 15 anos. Então aproveita que você mora no Brasil e que o mundo todo está pagando demais em rendas fixas, principalmente o nosso país. Estados Unidos também historicamente está pagando muito, mas o Brasil tem uma renda fixa que remunera muito bem o investidor. E você não ter esse tipo de conhecimento
você não aproveitar ou não ter aproveitado nesse último ano esse tipo de possibilidade é algo que me deixa, de certa forma, triste. Né? Uma mistura de tristeza com preocupação. Porque quando a gente vê esse tipo de situação no longo prazo, quando você tiver conhecimento sobre investimentos, e certamente em algum momento da sua vida você vai precisar aprender sobre isso, e a consequência de você não saber lidar bem com dinheiro, não ter suas finanças pessoais organizadas, não saber investir, é trabalhar para o resto da vida. E ninguém quer precisar trabalhar para o resto da vida. Você pode até trabalhar porque você quer, mas por necessidade é muito ruim. Tinha uma pessoa de idade de 70, 75 anos trabalhando ainda para conseguir comprar remédio, botar comida na mesa. E triste também quando a gente vê os filhos tendo que ajudar os pais. Os pais criaram os filhos, mas no final eles entregam uma dependência, porque eles não conseguiram conquistar a liberdade financeira. Então eles fizeram um trabalho pela metade. Eles criaram bem os filhos, mas uma vez que eles estão criados, existe uma dívida de responsabilidade por parte dos filhos de sustentar esses pais. Então os filhos não têm uma liberdade plena, porque eles têm muito mais dependentes, além dos seus próprios filhos, que vão surgir ali em seguida. Então, para você não deixar isso acontecer com a tua família, ou se já acontece, você encerrar esse ciclo com os teus filhos, é importante que você tenha conhecimento sobre investimentos e sobre finanças pessoais. E aproveitar esse conhecimento nesse momento específico é algo que vai trazer muita vantagem pelo momento que a gente está vivendo. Muito mais fácil agora você investir. Investimentos estão extremamente disponíveis. Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, a primeira vez que eu tive contato com esse mundo foi com 12 anos de idade. Já faz bastante tempo. Não vou nem lembrar o ano exatamente, mas coisa de 2003, 2004, deve ser por essa faixa. Naquele momento, as taxas de corretagem eram altíssimas. Os mínimos para você começar a investir eram absurdos. Isso não era simples para você abrir uma conta em corretora pela internet. Eram exigidas várias documentações, não era um negócio fácil. A internet era discada, para vocês terem uma noção. Então, até para você ter acesso à internet, você utilizava mais no final de semana, porque durante a semana era muito caro para você conseguir ter acesso a esse tipo de serviço. Hoje em dia, em 5 minutos, você abre conta em uma corretora. Um documento com foto, 5 minutos do teu tempo. Então não existe mais desculpa, não existe mais dificuldade para você fazer isso. É extremamente acessível. E junto com essa acessibilidade vem uma janela de oportunidade. A gente ter passado por uma situação extremamente difícil, que foi a pandemia. Essa situação gerou alguns agravantes e, naturalmente, já existe aquele ditado: enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Você pode ser a pessoa que vai vender lenço nesse tipo de momento, que vai entender qual que é o contexto, a seriedade da situação, mas que vai entender as vantagens que existe de você ser disciplinado nesse momento, guardar dinheiro todos os meses, estudar sobre investimentos, conseguir começar a investir em rendas fixas, ter parte do seu capital não só em ações brasileiras. As ações americanas estão num preço sensacional. Nas últimas 2 semanas teve várias quedas grandes. Você olha para o gráfico, dá até um frio na barriga. Mas é muito bom que isso tenha acontecido. Por que que é bom? Você vai conseguir comprar todas aquelas empresas que você usa no dia a dia de uma forma muito mais barata. A gente está conversando agora, por exemplo, pelo Meta, que é a empresa do Facebook, dona do Instagram. Você pode ser sócio dessa empresa. Talvez esteja utilizando um celular da Apple para assistir. Você pode ser sócio dessa empresa também. Mais tarde você vai assistir um vídeo no YouTube, que é da Google. Você pode ser sócio da Google. Provavelmente você já tomou Coca-Cola nos últimos anos, já foi no McDonald's. Você pode ser sócio dessas empresas. Além de muitas outras que a gente não fica nem sabendo. Nvidia, para placas de vídeo. Quem joga videogame ou quem trabalha com projetos que demandam uma alta capacidade de processamento, um arquiteto ou um engenheiro que vai ter que renderizar aquele projeto, fazer as contas, deixar aquilo mais bonito para apresentar para um cliente, precisa de uma boa placa de vídeo. É uma tecnologia muito interessante, inclusive para inteligências artificiais. A Nvidia foi uma empresa que disparou na bolsa americana nos últimos tempos. Inclusive tenho posição e gosto muito dessa empresa. Se você não quiser se aprofundar tanto, fazer o que a gente chama de stock picking, selecionar empresas específicas, você pode investir no mercado americano através de S&P 500.
Você não precisa se preocupar com essa sigla. O que é o S&P 500, Rafa? Nada mais é do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você digitar ali na sua corretora americana, você abre também em 5 minutos, através da Avenue, tem o link ali no meu site, então vocês clicam ali no site, tem ali, no link que está na minha bio, tem um Linktree e tem ali acessar site completo. Lá você vai ver que tem um monte de material para vocês, um deles é o link da Avenue. Então, você abriu uma conta na Avenue, você digita IVV, você já vai ter acesso à compra das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, comprando apenas um ativo. Então, quando você começa a entender a dinâmica de investimentos, a entender o comportamento do dinheiro, você vê que é extremamente fácil, gente. O maior arrependimento de quem investe, quem faz uma boa gestão financeira, é o de não ter começado antes. Porque a pessoa começa a ver o quanto ela já ganhou de qualidade de vida, o quanto o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma solução na vida dessa pessoa, e observa também o efeito do fator tempo. E aí, quando você observa que o fator tempo é importantíssimo, você fala assim, caramba, se eu tivesse começado há 6 meses atrás, há 1 ano, há 5 anos atrás, penso o patamar que a minha vida não estaria. A gente não consegue voltar no tempo, não tem como. Mas o que você consegue é ter controle daqui para frente do que você vai fazer com a tua vida. Então, eu recomendo que você guarde essas informações junto contigo, entenda minimamente que a gente está vivendo uma janela de oportunidade única para quem quer se aposentar um dia, para quem quer ter liberdade financeira. Hoje você ser investidor, você guardar dinheiro todos os meses, tem um valor gigantesco. A gente está numa fase que quem fizer as coisas certo vai se aposentar muito antes, porque são as fases boas. Muita gente fala assim, Rafa, antigamente era mais fácil. Meus pais, com a minha idade, já tinham trocado de carro, já tinham apartamento, estavam com a vida muito mais bem encaminhada. Meus avós, a mesma coisa. Eles podem até ter pego um momento onde o imóvel era mais barato, o terreno era mais barato, existiam menos coisas para se comprar também, eles não tiveram celular, eles não tiveram notebook, eles não tinham tantas experiências bacanas para desfrutar da vida que a gente desfruta, inclusive é muito bom, deve ser feito. Então foi uma questão de não ter tantas possibilidades, então se concentrava nesses pontos, querendo ou não, favorecem a formação de patrimônio, mas também existiu uma janela de oportunidade, que hoje não existe mais. Nessa questão específica de imóveis, por exemplo. Os imóveis já não estão mais baratos, em algum momento já esteve num preço muito mais acessível. Porém, quando a gente olha para mercado financeiro, para a renda fixa, para a renda variável, não só no Brasil, mas no mundo todo, as empresas estão baratas. A renda fixa está pagando muito. O que você vai falar para o teu filho daqui a 20 anos, quando ele olhar nos gráficos lá atrás, falar assim, poxa, olha, eu tinha conteúdo sobre finanças. Era fácil já abrir conta em corretora. Todo mundo com o celular na mão, com acesso à internet. Por que você não começou a investir naquela época, pai? Você não vai conseguir arrumar uma boa justificativa. Assim como hoje, muito provavelmente você não tem uma boa justificativa para não começar. Você até pode falar assim, poxa, mas eu não consigo guardar dinheiro, Rafa. Eu ainda acho que investir deve ser difícil. Isso aí, no fundo, você sabe que bem organizado tem como você conseguir guardar alguns valores mensais, por menores que sejam, alguma coisa dá para ajustar no teu orçamento, nenhum orçamento é perfeito. Se eu abrir agora com vocês todos os meus gastos desse mês, estamos no final do mês, se eu abrir agora, eu vou conseguir pontuar para vocês, olha, isso aqui eu gastei à toa. Isso aqui até não foi à toa, mas poderia ter esperado um pouco mais. Isso aqui foi um luxo que eu poderia ter evitado, se eu tivesse a intenção de guardar um pouco mais. Naturalmente, para quem já guarda 30% da renda, 50% da renda, você não precisa sair cortando os luxos. Tem que aproveitar, tem que desfrutar. Mas para quem não tem nem reserva de emergência formada, se olhar para isso com bastante carinho e formar pelo menos a tua reserva, juntar pelo menos ali depois da reserva, mais uns 50, 100 mil reais para lá na frente conseguir comprar a tua casa, pelo Minha Casa Minha Vida, para conseguir ter um pouco de renda mensal que vai surgindo com os investimentos, para começar a construir o teu projeto de aposentadoria, esse é um ponto que deve ser visto com bastante carinho e bastante atenção. Se já está difícil, já está cansativo trabalhar hoje, pensa
quando os anos forem passando. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado. Então, se você não aproveitar a possibilidade enquanto você é jovem, a possibilidade de mercado que existe agora, lá na frente, a tendência é que exista um arrependimento, que exista uma tristeza por não ter desfrutado dessa possibilidade. É porque você vai ver vários conhecidos, vários colegas, vários amigos que vão estar super bem, que a vida vai ter andado, e você vai falar assim, poxa, o que eu fiz de errado para não ter conseguido? Então, um dos pontos que você pode arrumar, e naturalmente tem uma porção de coisas para a gente analisar na vida, é a questão de guardar dinheiro todos os meses, uma boa organização das finanças pessoais e a questão dos investimentos. Inclusive, está no final do mês. Esse é um dos melhores momentos para você olhar para os seus gastos mensais. A gente faz isso com bastante frequência, mensalmente, nós assumindo o controle. Inclusive, se vocês forem ver meus stories, tinha gente fazendo isso no sábado pela manhã. Amanhã vai ter gente fazendo também no domingo pela manhã. Eu geralmente faço na semana seguinte, a última semana do mês. Então, a primeira semana do mês seguinte. Talvez antecipe, já faça amanhã, talvez deixe para a próxima. Então, é uma questão que você pode optar o dia que você vai fazer, mas tem que fazer todo mês. Tem que listar cada um dos gastos por categoria, verificar como é que está a tua reserva de emergência, como é que está a tua reserva de oportunidade. Porque senão, como é que você vai planejar a viagem que você quer fazer na metade do ano que vem? Como é que você vai planejar o casamento que você quer fazer? O imóvel que um dia você quer comprar? O carro que em algum momento você vai ter que trocar? Eu tenho um Civic 2010. O carro já começou a apresentar problema, porque é um carro de 200 mil quilômetros. Né? Que eu gosto pra caramba, procedência boa, foi do meu pai durante muito tempo, comprei dele por conhecer a procedência, mas esse ano eu já gastei 7 mil reais com o carro, para deixar ele 100%, deixar ele em ordem, ali em questão de peça, até por um ponto de segurança. Em algum momento eu vou ter que vender esse carro e comprar um novo. Um novo não, vou comprar um usado mais novo que esse, naturalmente. Neste tipo de situação eu vou ter que tirar 30 mil do bolso, 40 mil do bolso, além do preço de venda desse carro, né, que se eu não vender antes de comprar e ficar um tempo sem carro, eu vou ter que tirar daí 80 mil, 90 mil do bolso. Quando isso acontecer, vai acontecer no momento que eu estiver apto para isso financeiramente. E para eu saber quando é esse momento, eu naturalmente preciso planejar, preciso organizar, preciso guardar dinheiro na minha reserva de projetos, na reserva de sonhos. No momento, carro não é prioridade. Quero resolver algumas coisas no apartamento, né? Gosto de viajar, então quero aproveitar para viajar mais, então o carro é deixado de lado. Mas talvez você goste de carro. Carro para você seja uma questão importante, e você ou precise trocar de carro, porque o seu já está muito velhinho, dando muito problema. Né? O Civic ele é quase indestrutível. Geralmente Honda, Toyota são marcas que seguram muito bem depois de uma certa quilometragem. Outros já começam a virar uma bomba relógio. O carro vive no mecânico. Então, olha para isso com bastante carinho. Planeja a tua vida financeira. Né? Inclusive, carro vai ficar interessante para comprar, quem sabe, metade do ano que vem, ou no primeiro, logo depois do primeiro trimestre do ano que vem, porque os preços estão baixando. Então, teve aquele pico e aquele vale. Então, é um ponto para você se programar. Para que exista essa programação, você tem que ter uma planilha ou um caderno, anota suas despesas todas no caderno, ali uma por uma, todos os teus gastos do mês, planeja o próximo mês, próxima etapa você já vai estar planejando o teu ano. Você sabe que você vai ter que comprar roupa, sabe que você vai ter que pagar imposto, você sabe que todo mês você tem que cortar o cabelo, você vai ter que fazer exame médico, você vai ter que comprar a tua suplementação, comprar comida, pagar aluguel, pagar conta de luz. Cria uma previsibilidade do seu orçamento. Isso vai ser fundamental para que você consiga guardar uma boa quantidade de dinheiro para desfrutar a vida, para realizar projetos maiores, como uma viagem, uma troca de carro, né, o teu casamento, ou guardar mais e aproveitar esse momento específico do nosso mercado, onde quem está conseguindo guardar um bom dinheiro, lá na frente vai estar com a vida resolvida, com a vida tranquila. Inclusive, eu tenho um objetivo, né? Esse objetivo eu firmei com os alunos do Receita de Investimentos. Dá para estender para os alunos do Assumindo Controle, estendo para vocês aqui também. Quero que 2024 seja o melhor ano das nossas vidas.
Então, que a gente consiga fazer um ano excelente, em diversos aspectos. Trabalhar pra caramba, estudar pra caramba, conseguir manter uma rotina saudável, de um sono organizado, prática de atividade física, uma boa alimentação, as finanças em ordem, guardando dinheiro, tudo 100% para ter um ano maravilhoso. Então fica como objetivo para vocês também. E saibam que podem contar comigo para o que precisarem nesse sentido. É um objetivo em comum que temos aqui para conseguirmos resolver a vida juntos. Mas o foco do nosso bate-papo hoje é muito mais na questão de finanças, né? Então, resumindo, estamos num momento ideal para você que já faz olhar com bastante atenção e intensificar os teus esforços, aprender sobre investimentos e para construir um portfólio. E para você que ainda não faz, começar a organizar a tua vida financeira. Gerenciar bem os teus gastos, como a gente faz no Assumindo o Controle, e aprender sobre investimentos, como a gente realiza no Receita de Investimentos. Então, são os dois pilares centrais para você ter uma boa saúde financeira e lá na frente conseguir aproveitar bem mais a vida. Conseguir viajar para onde você quer, comer nos restaurantes que você tem vontade, conseguir proporcionar uma boa educação para o teu filho, pagar a viagem para os teus pais, conseguir curtir a vida, aproveitar sem nenhum tipo de estresse, sem nenhum tipo de preocupação. Inclusive, eu estava lendo um estudo hoje, um estudo bem interessante. Não quero dar muito spoiler, porque vou falar mais dele no RD Experience, ali em dezembro. Mas o estudo, basicamente, ele mostra algumas relações entre o quanto você recebe de salário e o quanto a tua vida fica menos estressante, fica menos entediante, você se sente menos mal, você se sente menos triste e, ao mesmo tempo, sentimentos positivos. Você fica mais otimista, você fica mais confiante, de certa forma, fica mais feliz conseguindo. Uma pesquisa realizada ali com mais de 50 mil pessoas e era feita em tempo real com o aplicativo. Então, eles conseguiram, de certa forma, reorganizar aquela informação de antigamente, que quem ganhava, que a partir de 75 mil dólares por ano não tinha mais um acréscimo em qualidade de vida, dependendo da remuneração. Eles refizeram o estudo e viram que existe sim tanto um acréscimo dos aspectos positivos, das sensações positivas, quanto um decréscimo das sensações negativas que a gente vivencia na vida. Então, resumidamente, hoje é isso, pessoal. Papo um pouco mais rápido por aqui. Eu vou ativar os comentários e não sei se vocês têm algum tipo de dúvida que a gente pode bater um papo por aqui. Vamos dar uma olhada. Como é que funciona o nosso esquema das perguntas? As perguntas elas ficam aqui para baixo, então você curte as perguntas que ficam nessa caixinha. As com mais curtidas são as que eu respondo. Então, temos essa possibilidade. Vamos ver por aqui, Vamos ver essa aqui do estágio, para quem está com uma renda de R$800, provavelmente mora com os pais, não teria como morar sozinho. Renda de estágio, galera. Vou falar para vocês o que eu fiz quando eu trabalhava, ainda tinha ajuda dos meus pais. Resumidamente, o valor que você recebe de estágio ou de algum emprego enquanto você ainda mora com seus pais, você não precisa ajudar na casa, e eles conseguem bancar boa parte dos teus custos, guarda o máximo possível que você conseguir. Não fica gastando com besteira, não se empolga muito com esse dinheiro. Desfruta da vida, mas desfruta de coisas que custam barato. O que é uma coisa barata que dá para desfrutar? Você mora numa cidade com praia, vai pegar uma praia, vai fazer uma trilha, faz um piquenique com o namorado, com a namorada, sai para correr, sai para caminhar, vai praticar alguma atividade física, assiste um vídeo interessante, lê um bom livro, livro é um negócio extremamente barato. Então depois você deixa, quando estiver ganhando bem, quando estiver um bom dinheiro guardado, para viajar, para ficar tomando drink caro em restaurante bom, deixa isso um pouquinho mais para frente e começa a guardar esse dinheiro. R$800, vamos supor que você consiga guardar 500, que você consiga guardar R$600. Passados alguns anos, isso aí já vai começar a te gerar uma renda interessante. Naturalmente, você vai arrumar um emprego também,
e no momento que você arrumar um emprego, você vai ganhar seus 3 mil reais. Aí você vai ser promovido, vai começar a ganhar 5. 5 mil reais para cima a vida já fica bem legal. Você já consegue guardar ali seus 1.500 reais, viver com uns 3.500 muito bem. Foi promovido de novo, teu salário foi para uns 10 mil reais. Aí você já consegue guardar um bom valor. Em torno dos seus 4 mil reais, 5 mil reais e vive ali com 5 a 6. Passando disso, você vai aumentando a quantidade que você guarda. Nesse tipo de dinâmica, é muito provável ali que entre 12 a 15 anos, né, que você saia de 800 e rapidamente consiga arrumar um bom emprego e vai sendo promovido, vai trabalhando direito, vai conseguindo crescer na vida, coisa de 12 a 15 anos, você adquiriu liberdade financeira, investindo um bom percentual do teu salário. Depois que você chegar nesse patamar de 5, de 10, de 15 mil reais por mês. E chega. Se você estudar, se você conseguir arrumar os empregos corretos, gerar valor para a empresa, gerar valor para os seus clientes, dá para chegar. Tem um monte de gente que ganha bons salários, apesar de nem sempre ser do convívio da maioria. Mas não é uma exceção absoluta. Claro que a maioria no país ganha pouco. Só que não é um negócio tão absurdamente difícil você ganhar bem. É um negócio que dá trabalho e que demanda esforço e muitas vezes paciência para deixar as coisas acontecerem. Então, você estudar pra caramba, trabalhar pra caramba, né, conseguir gerar valor para a empresa que você trabalha. Ponto que eu comento aqui, que é um pouco contraintuitivo. Mas toda vez que você tiver que fazer alguma coisa no teu trabalho que é fora do combinado, né, então te pediram para, né, tua função é uma função X e além de fazer X te pediram para assumir mais uma demanda Y. Muita gente fala assim, poxa, estão me fazendo de trouxa, porque estão me pagando por X e estão me pedindo X e Y. Isso não é justo, estão me passando para trás. Pensa da seguinte forma, você acabou de receber a oportunidade de aprender mais sobre o X, todo dia você vai aprendendo, sobre o que já foi contratado para fazer, e agora aprender um setor completamente diferente, que isso inclusive pode servir como barganha para uma promoção lá na frente, ou para você arrumar outro emprego alegando, bom, eu na verdade não faço só X, eu faço X e faço Y. Eu sei fazer duas atividades diferentes, inclusive sei como as duas se comunicam. Então aproveita as oportunidades que vocês têm de aprender na empresa dos outros, de errar na empresa dos outros. Emprego é uma ótima forma de obter conhecimento. Eu estou falando isso para vocês de alguém que vendeu mamão de porta em porta quando tinha 12 anos de idade, lá no Espírito Santo. Meus pais liberavam ali em torno de 6 quarteirões, que era por onde eu podia passar. Eu batia a palma na frente da casa da pessoa, puxando o carrinho e oferecia mamão para vender. Começou a dar um dinheiro. Aprendi diversas coisas, como por exemplo, eu não podia passar todo dia nas mesmas casas, então eu tinha que fazer uma gestão do roteiro. Eu aprendi como tinha que ser minha abordagem comercial. Eu aprendi que os dias que eu ia vestido com uma roupa um pouquinho mais simples, o pessoal ficava com pena e comprava mais. Então você vai aprendendo diversas situações. Trabalhei com 14 anos como passador de pizza. É aquele cara que ainda não é um garçom, ele não tem ainda o know-how para conseguir tirar pedido. Mas ele sabe qual que é o sabor da pizza, ele carrega a pizza aqui e oferece de mesa em mesa para as pessoas. Então esse é o passador de pizza. Todos esses empregos me ensinaram alguma coisa. Trabalhei de garçom depois, durante 7 anos em Jurerê. Trabalhei na área de engenharia civil, que é a minha formação, até chegar a um ponto que eu já investia durante vários anos, já guardava dinheiro durante vários anos, fui convidado para conhecer um pouco mais a profissão de assessoria de investimentos, que é onde eu encontrei a profissão na minha vida, onde eu me estabeleci. Mas antes disso tudo dar certo e começar a acontecer, eu tive que formar uma reserva de emergência para sobreviver no começo da carreira de assessoria, que o salário era muito baixo. Eu tive que adquirir habilidade comercial de garçom em Jurerê Internacional. Então foram diversas skills necessárias. Tive que investir meu próprio dinheiro durante vários anos para já chegar na assessoria com uma bagagem prática e teórica de conhecimento, já ter executado esse tipo de atividade. Então eu poderia ter me sentido explorado. Poderia ficar triste. Poxa, tem que trabalhar de garçom para conseguir guardar mais dinheiro e fechar as contas. Quero um emprego melhor. Na verdade, não. Eu estava feliz da vida.
que eu estava aprendendo uma porção de coisas novas. Então aproveita as oportunidades de trabalho para adquirir conhecimento. Observa aquilo como uma escola, de uma maneira positiva, de uma maneira tranquila. Fala assim, bom, tenho oportunidade de aprender novas funções no meu trabalho. E uma vez que você aprendeu, você está executando aquilo bem, está gerando valor para a empresa, puxa o teu chefe de canto, fala, chefe, tudo bem? Podemos conversar aqui 10 minutinhos só contigo? Ou vamos almoçar só nós dois? Preciso trocar uma ideia com você. E aí você chega para ele e alinha as expectativas. Olha, eu quero crescer, gosto da empresa, né, sinto que eu estou alinhado com os valores e com a cultura. Inclusive você pode até me pontuar se eu estiver enganado com relação à minha percepção. Vejo que eu estou assumindo novas atividades e eu queria entender contigo qual que é a perspectiva que eu tenho de um aumento de remuneração, uma promoção, porque a minha intenção aqui dentro é crescer. Então, eu quero saber se existe essa possibilidade aqui dentro e se vocês pensam da mesma forma. E a partir dali estabelece metas, estabelece prazos para quando isso pode acontecer dentro da tua carreira. Você vê que o negócio não vai andar, já começa ali a formar ainda mais forte a tua reserva de emergência e dá uma olhada em outros empregos. Mas aí você já aprendeu algumas coisas lá dentro, você já aprendeu novas habilidades. E você já alinhou com o teu chefe. Você não fez isso simplesmente sem conversar. Então, aproveita esse tipo de possibilidade. Dentro do contexto de quem é estagiário, né? Está começando agora a vida profissional. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Vamos ver aqui, ó. Atendimento da assessoria. Como funciona o atendimento com a sua assessoria? Vamos lá. Assessoria de investimentos. Basicamente, é feita uma reunião de diagnóstico. Então, você acessa pelo meu site, que está ali no perfil. Você vai acessar ali. Tem um link chamado assessoria. Você vai preencher alguns dados. Esses dados são nome, telefone, e-mail e a faixa de patrimônio. Por que faixa de patrimônio? Porque tem assessores que são especialistas em cada uma das faixas. Nas faixas até 100 mil reais, é um atendimento passivo. É feita uma reunião de estratégia para te ajudar a chegar nos primeiros 100 mil reais. Então é tudo muito bem alinhado. Inclusive, quem ainda não acumulou 100 mil reais, recomendo fortemente que estude em paralelo. Estude através do Assumindo Controle e do Receita de Investimentos. Isso vai acelerar o teu projeto, mas na EQI a gente consegue disponibilizar uma reunião para te ajudar a alinhar todos esses detalhes. Te ajudar a chegar nos primeiros 100 mil. E aí você teve alguma outra situação que você precisou de atendimento? O atendimento é passivo. Tem ali um número no WhatsApp, a gente tem 50 assessores e eles só atendem a faixa de 0 a 100 mil. São especialistas em ajudar a chegar nos primeiros 100 mil reais. Então, essa é a primeira faixa. Segunda faixa, ali de 100 a 300. O atendimento já começa a ficar mais personalizado. Então, o ponto de contato ele é mensal, de uma maneira rápida, apresentação de oportunidades. Naturalmente, antes de apresentar as oportunidades, é feita uma reunião de diagnóstico. Então, a primeira reunião, a gente entende tudo sobre a vida daquela família. Com o que trabalha, quais são os objetivos financeiros, se tem filhos, se não tem, quanto que gasta, quanto que poupa, quanto que ganha mensalmente, como que já está o portfólio de investimentos dessa pessoa e por que foi construído nesse formato. Então, primeiro, um diagnóstico, entender a fundo como é que é a vida dessa família. A partir dali, começa a se desenhar algumas estratégias, algumas soluções para que a gente faça os ajustes e siga crescendo o patrimônio para obter liberdade financeira. Né? Dentro do que é combinado, né, primeira reunião diagnóstico, segunda reunião, uma reunião estratégica, existem possibilidades que vão surgindo no mercado, que são as chamadas oportunidades. Então, o assessor ele não vai, ali na terceira reunião, alocar todo o teu patrimônio e acabou ali o atendimento. Ele vai alocar uma parte, mas ele vai falar assim, bom, vamos deixar aqui uma reserva de oportunidade. Quando aparecer alguma coisa bem interessante que a gente possa encaixar no teu portfólio, eu vou pegar o telefone e vou te ligar. Se você não puder falar, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp e aí você me retorna quando eu puder entrar em contato. Eu faço com meus clientes o tempo todo. Então, oportunidades ali para esse tipo de situação e disponibilidade. Né? Se você quiser falar com o teu assessor, tendo mais do que 100 mil, é muito fácil de você conseguir bater um papo para qualquer tipo de solução financeira. Rafa, quero viajar e quero comprar dólar. Estou pensando em comprar um imóvel, preciso de um financiamento.
Quero saber como é que funciona um seguro de vida, se previdência vale a pena. Quero investimentos internacionais, quero saber um pouco mais sobre ações, sobre rendas fixas. Isso já funciona a partir dos 100 mil. De 300 a 1 milhão, já começa a ficar um atendimento bem mais presente. Então são reuniões um pouco mais longas, uma vez por mês, reuniões ali de 30 minutos e a cada 3 meses reuniões maiores para realmente olhar no detalhe para tudo que vem sendo feito e prestar contas para esse cliente. Então a cada 3 meses uma reunião de mais ou menos 1 hora, mensalmente reuniões ali de 30 minutos. Todas feitas por vídeo, de preferência. Mas se o cliente está muito corrido, essas mensais dá para fazer por telefone. A trimestral não, trimestral obrigatoriamente por vídeo para que a gente possa mostrar as telas, mostrar alguns indicadores, reavaliar aquelas informações, ver se ainda é verdade. O cliente pode falar assim, Rafa, estou pensando em trocar de emprego. Uma proposta boa, dali a 3 meses, você vai verificar, realmente aconteceu essa situação? Ou estou para receber um aumento? Opa, realmente aconteceu essa situação do aumento? Ainda não aconteceu? Então, reavaliar as informações do diagnóstico, porque a vida vai passando, as informações mudam, a gente precisa disso atualizado para poder auxiliar o cliente a tomar boas decisões. Então, de 300 mil a 1 milhão, atendimento extremamente personalizado e presente. De 1 milhão em diante, o atendimento já é comigo. Então, eu já consigo atender alguns clientes acima de 1 milhão. Não são todos, alguns ainda é o meu time que atende, depende muito da correria e da demanda. Hoje só estou com 55 famílias sobre o meu atendimento, então eu restringo um pouco para conseguir dar conta de atender bem essas famílias, para poder tocar os outros projetos de produção de conteúdo por aqui, né, e acelerar ainda mais a empresa que eu tenho atrelada à educação financeira. Mas, naturalmente, se você tem acima de 1 milhão, a gente já pode bater um papo, fazer uma reunião de diagnóstico, entender se eu consigo te gerar valor de alguma forma. E aí entra num modelo semelhante ao modelo de 300 mil. Reunião de diagnóstico, reunião estratégica, apresentação de oportunidades, disponibilidade para outros tipos de solução, né, no sentido de, Rafa, pensando em comprar um imóvel, fazer as contas, vale a pena financiar, vale a pena comprar à vista? Rafa, você acha que faz sentido ter um seguro de vida para conseguir blindar a minha família se acontecer alguma coisa comigo e garantir a faculdade dos meus filhos? Vamos pensar nesse tipo de situação. Então, Rafa, quando o dólar baixar um pouco, você consegue me avisar para a gente comprar, a gente fazer aquela parcela do investimento internacional que a gente já tinha combinado? Show de bola, só vai ficar no meu sistema, o dólar baixou, vou entrar em contato com esses clientes e a gente consegue resolver. Então, basicamente, é assim que funciona a assessoria. Ó, vale a pena, para quem não tem renda e nem reserva de emergência, se tornar assessor? Jaqueline perguntou. Não vale, Jaqueline. Por que não vale? Porque para você ser assessor de investimentos, primeiro você tem que ter uma bagagem grande de conhecimento. Que na EQI demora em torno de 1 ano e meio para você sentar numa cadeira de assessor. Enquanto você não tem esse conhecimento, você vai trabalhando como SDR, fazendo reuniões, as primeiras reuniões para depois passar para a assessoria. Nesse momento, você vai ganhar ali de 1.000 a no máximo uns R$2.000. Então, para quem não tem reserva de emergência, não dá para esperar 1 ano e meio, 2, para conseguir dar essa guinada na vida. A não ser que eu vi que a tua foto, né, tem um rapaz junto, então a não ser que o teu marido assuma as despesas enquanto isso. Fora que é presencial, vocês teriam que se mudar os dois, ou para São Paulo, ou para Balneário Camboriú, ou aqui para Florianópolis. Né, falando no caso da EQI especificamente. Que eu vejo que é um dos melhores caminhos, porque em outros escritórios simplesmente vão te perguntar se você conhece gente com dinheiro, vão falar assim, bom, a prova é essa, você tem que passar, estuda por conta, e depois você começa a entrar em contato com as pessoas que você já conhece. Então o início é muito difícil. Na EQI demora um pouco mais para você começar a trabalhar, mas o início ele é programado para que você adquira esse conhecimento, para que você receba alguns clientes inicialmente, para que exista uma transição suave à medida que você recebe esses clientes. Então existem reuniões com um assessor que atendia anteriormente e com um novo assessor. E naturalmente quando a pessoa, depois de 1 ano e meio de casa, ela já tem um bom conhecimento sobre mercado. Ela já foi treinada para isso, ela já passou na prova da Ancor, já foi credenciada no Banco Central, então já tem uma bagagem gigantesca, prática de investimentos e a bagagem teórica, além da comprovação junto ao Banco Central que você tem esse conhecimento. Então simplesmente cair de bandeja, assim, sem reserva, sem dinheiro guardado, né? Quem não tem reserva e não tem dinheiro guardado não sabe investir. Então, parte do conhecimento eu também já pressuponho que
que não exista. Então, primeiro é começar a estudar, trabalhar no emprego que você já está, ou se não tem emprego, arrumar um emprego, junta ali uns 30 mil reais, adquire um bom conhecimento sobre investimentos para aí pensar em migrar para uma carreira de assessoria. E aí se planeja para durante 1 ano e meio ganhar pouco, depois teu salário subir para uns 3 mil, né? Passado mais um tempinho uns 5, depois uns 10. 5 anos de EQI, muito provavelmente você vai estar conseguindo tirar uns 20 mil reais por mês. Mas para isso tem que ter tido reserva, tem que ter passado por 1 ano e meio ganhando seus 1.500 reais por mês, para depois passar ali mais um ano ganhando na faixa dos seus 3 até uns 5, para as coisas irem aumentando aos poucos. Até porque para você ganhar dinheiro na assessoria, o teu principal ativo é confiança dos teus clientes. Eles vão começar a te indicar cada vez clientes maiores, você aumenta a tua carteira de investimentos que você assessora. Para isso acontecer leva tempo. As pessoas não vão confiar em ti num primeiro momento. Nem devem, né? Inclusive. As pessoas vão te conhecer, vão ver que você faz um bom trabalho, que não existe um conflito de interesses, que você está olhando para o que é melhor para a pessoa, e às vezes olhar para o que é melhor para a pessoa significa ganhar menos num primeiro momento. Então, se você entra na profissão de assessoria precisando ganhar dinheiro, é muito ruim, porque provavelmente você não vai conseguir crescer, vai fazer besteira na carteira do cliente e, naturalmente, isso vai frear teu crescimento ou até te expulsar da profissão. Então, o melhor dos mundos é você entrar na assessoria com uma boa reserva de emergência, sem precisar ganhar dinheiro, com tempo para aprender bastante, para trabalhar na prática, para ganhar a confiança dos seus clientes, trabalhar direitinho, né? Ganhar menos por trabalhar direitinho, mas receber muito mais indicações que numa média, passados ali 2 anos, 3 anos, você vai ganhar muito mais. Porque aí você ganha em volume por ter trabalhado de forma correta. Então, no curto prazo, quem trabalha certo ganha menos. No longo prazo, quem trabalha certo ganha muito mais. Por isso que é uma lógica que faz sentido. Mas para isso, você vai precisar de reserva. Para isso, você vai precisar já ter investido para ter conhecimento e poder separar ali 1 ano e meio da tua vida ganhando pouco. Além da disponibilidade de se mudar para uma cidade que tenha assessoria de investimentos, né? Então, respondendo a tua pergunta com toda sinceridade do mundo. Vamos ver aqui, ó. Temos mais perguntas com curtidas? Temos aqui, ó. Rafa, 100 mil reais. 100 mil reais é um número muito bom. 100 mil reais talvez seja o segundo número mágico. O primeiro número mágico é 30 mil reais. Então, vamos colocar os 100 mil reais como terceiro. Se juntou 10 mil reais, primeiro número mágico. Já é bem legal juntar 10 mil reais. É um marco interessante. 30 mil, segundo. 100 mil já é o terceiro. 100 mil já recebe em torno de 800 a 1.000 reais todos os meses. Já é quase um salário mínimo todo mês, caindo sem precisar trabalhar. Pensa, ó que beleza. Ganhar um salário mínimo sem precisar trabalhar. Naturalmente, você estudou para isso, você se dedicou para juntar esse dinheiro. Essa é a grande vantagem de você aprender a investir, de você ser uma pessoa disciplinada com as suas finanças pessoais. Daqui a pouco, esses 100 mil reais, você continua reinvestindo, vira em 150, em 300, em 500, quando você vê se está com a vida resolvida. Então, é uma questão de longo prazo, mas faz muito sentido. E para quem tem 100 mil, o que você faz com esse dinheiro? Vamos lá, montar uma carteira teórica, sem ser nenhum tipo de recomendação aqui para vocês, mas eu vou passar o racional que eu seguiria ou que eu já segui com várias famílias na época que eu atendia essa faixa de patrimônio. Então, desses 100 mil reais, algo entre 30 a 50 mil é a tua reserva de emergência. Vamos imaginar que a tua reserva de emergência é 30 mil. E que você também vai deixar uma reserva de oportunidade de 20 mil reais para fechar ali 50 mil. Esses 20 mil reais de reserva de oportunidade vai servir para quando aparecer alguma coisa interessante no mercado. Você vai poder aproveitar porque você tem caixa, você tem dinheiro separado. Ou pode ser uma reserva de projetos. Talvez você tenha o projeto de comprar um imóvel, da entrada num imóvel. Então já vai ter um pedacinho dessa entrada ali junto contigo. Talvez lá na frente você precise montar uma pequena empresa. Isso já tem um caixa inicial para começar a organizar a tua pequena empresa. Então pensa numa reserva de projetos ou oportunidades 20 mil, reserva de emergência 30 mil. Você vai alocar esses primeiros 50 mil num CDB com liquidez diária no BTG Pactual, né?
através da EQI Investimentos, que é do BTG. Então, CDB com liquidez diária, 101,75% do CDI. Esse é um investimento extremamente conservador. Você vai receber dinheiro ali desde o primeiro dia útil, já vai começar a render. Está rendendo atualmente em torno de mais ou menos 1% ao mês. Então, já é uma boa rentabilidade, já vai começar a criar um movimento interessante no teu portfólio. Vai aparecer ali uns R$ 500 por mês. Descontando imposto, uns 350, R$ 400 por mês, só de você deixar esse valor em reserva. E você pode deixar os 50 mil juntos. Aí você utiliza, por exemplo, a planilha do Assumindo o Controle e lá tem a separação. O que é reserva de emergência, o que é reserva de oportunidade, o que é reserva dos sonhos. Você vai deixar esse valor organizado na tua planilha, mas eles ficam investidos juntos. Segundo ponto, você vai pegar os outros 50 mil e vai dividir em duas partes. 40 mil você vai montar o que a gente chama de escada com CDBs, que também é conteúdo tanto do Receita de Investimentos quanto do Assumindo o Controle. O que é a nossa escada com CDBs? Você vai pegar prazos de 1 até 4 anos, por ser 40 mil, para ficar fácil a nossa conta. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E você vai dividir. Cada degrau dessa escada tem R$ 10 mil. São 4 degraus. Metade, R$ 5 mil, você vai colocar atrelada à inflação, num CDB. CDB de inflação, com prazo de 1 ano, 2 anos, 4 anos. 3 anos, 4 anos. Outra parte, pré-fixado. Você vai colocar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Também num CDB, nesse caso, pré-fixado. Então, essa é a nossa escada com CDBs. Por que é interessante você separar os prazos? Passado 1 ano, você vai ver que vai cair dinheiro na tua conta. E você reinveste esse dinheiro. Se precisar pegar um pouquinho, poxa, Rafa, agora eu vou dar entrada no apartamento. Liquidou o primeiro CDB. Eu tinha aqueles 20 mil de reserva de oportunidade, agora eu tenho mais 10 que liquidou do CDB de 1 ano. Só que já rendeu um pouco mais, então em vez de eu ter 30 mil, agora eu estou com 35 mil. Já consigo dar uma entrada. Ou recebi mais um valor, já consigo dar entrada no imóvel. Show de bola. Já pode separar esses valores. Sempre que for passando 1 ano, toda essa escada vai descendo e você vai reinvestindo. Isso para 40 mil reais. Sobrou 10 mil. O que a gente vai fazer com os 10 mil reais que sobrou? 10 mil reais você pode pegar em investimentos internacionais. Você abre uma conta na Avenue e você compra IVV, que seriam as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você vai virar sócio da Google, da Apple, do McDonald's, da Microsoft, da Nvidia, da Amazon. Vai virar sócio de empresas sensacionais que estão num preço interessante. 10 mil reais. Essa é a única parcela que eu colocaria em renda variável. 10% do teu capital já vai estar lá nos Estados Unidos, te proporcionando um pouco mais de tranquilidade. Já vira uma investidora internacional. Então, olha que bacana. Então, revisitando. 50 mil, separa em 30 e 20. 30 reserva de emergência, 20 pode ser reserva de oportunidade ou reserva de projetos. Esses 50 ficam em CDB com liquidez diária do BTG Pactual, investido através da EQI Investimentos. 40 mil reais, escada com CDBs. Você vai separar de 1 a 4 anos, metade atrelada à inflação, metade títulos pré-fixados. Todos eles CDBs. 10 mil reais, conta na Avenue, 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O código é IVV, que a gente chama de ETF. Com essa compra você se posiciona nas 500 maiores empresas. Então, resumidamente, é isso. Vamos ver o próximo aqui, ó. Live ficará salva sim. Aqui, ó, que a Valéria perguntou. Isso aqui é legal, ó. Fixar o comentário. Vale a pena títulos com prazo mais longo de vencimento para aproveitar a queda da taxa de juros? Vale. Por isso que começa a fazer sentido você pegar títulos mais longos. Eu, na minha carteira, eu priorizo títulos com 5 anos, 6 anos. Tem vários títulos de crédito privado, que é uma outra classe de rendas fixas, que eu pego com 10 anos de prazo.
15 anos de prazo. E feliz da vida, sem problema nenhum. Vocês vão investir pro resto da vida, gente. Ter medo de colocar prazo, e não estou falando, a única parte que vocês não devem colocar prazo é a reserva de emergência, reserva de oportunidade que vocês têm. Essa parte é liquidez diária, para tirar no mesmo dia. Investimento, pensa no longo prazo. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eles vão adquirir liberdade financeira e vão continuar reinvestindo os valores para poder ter renda mensal. Então, quando a gente olha para 10 anos, 15 anos, parece muito, mas não é muito. Entende? A maioria que está aqui vai viver até os 80, até os 100 anos. Eu, antes dos 120, não vou embora. Até os 120 anos, vivo. Não tem nem muita conversa. Então, agora eu estou com quase 30. Tem mais ali 90 anos investindo. O que é deixar um título para 10 ou para 15 anos? Não é nada. Um prazo curto. Tranquilo. Então, vale a pena aproveitar esse tipo de possibilidade, porque você trava num momento que o mercado está estressado, que a inflação está alta nos Estados Unidos, que a Selic está alta, você trava em taxas boas e essas taxas permanecem boas durante 5 anos, durante 7 anos, durante 10 anos. Entende? Você fica pegando prazo muito curto, daqui a pouco a Selic continua baixando, quando vencer o teu título de um ano, você for renovar, você já vai pegar uma taxa menor. E não tem jeito. Aí você vai falar assim, pô, tá pagando muito pouco, vou colocar mais dinheiro em renda variável. E aí que mora a cagada. Você muda a tua estratégia porque acha que a renda fixa está pagando muito pouco. Aí você começa a querer destinar esse capital para ações. E aí quando tem uma queda grande na bolsa e nas ações, você está com pouquíssima renda fixa e muita renda variável. E aí é uma tristeza. Aí as pessoas acham que o investimento não dá certo, que não vale a pena, que é melhor comprar tudo em imóveis mesmo. Mas é porque você falhou com a tua estratégia, você falhou com o teu asset allocation, que é a metodologia principal do Receita de Investimentos. Tenha proporções definidas, isso é o asset allocation. Quanto eu quero ter de reserva de emergência, em porcentagem. Quanto eu quero ter de caixa, que é reserva de oportunidade. Quanto eu quero ter em rendas fixas. Quanto eu quero ter em ações, em fundos imobiliários, em investimento internacional, em Bitcoin e em imóveis. Tem essas porcentagens definidas. A gente tem uma planilha no Receita de Investimentos, que é a minha planilha pessoal, é a que eu utilizo, que eu disponibilizei para todos os alunos. E lá você vai colocar as tuas porcentagens do teu portfólio, você vai colocar todos os teus ativos numa outra aba e ele monitora de forma automática de acordo com os preços de mercado. Alguns você precisa atualizar, rendas fixas, por exemplo, não atualiza automático, mas a parte de ações, preço do dólar, atualiza tudo automático. Então você sempre sabe o que você precisa comprar e o que você precisa vender para respeitar as proporções que você estabeleceu dentro da tua estratégia de aposentadoria, estratégia de liberdade financeira. Galera, eu acho que é isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não... Ó, essa aqui recebeu uma curtida, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Minha vida está toda bagunçada. Qual o primeiro passo para colocar tudo nos eixos? Eu já fiz uma sequência de stories hoje pela manhã exatamente sobre isso. Então, deem uma olhada ali nos stories que está registrado lá. Organiza por etapas e não coloca metas muito elevadas. Então, etapas de 2 semanas para você consertar cada um dos pontos. Então, uma estratégia ali que tenho certeza que vai funcionar para quem está com a vida um pouco ou muito bagunçada. Vamos ver aqui. Tem mais uma que vale a pena responder. Ó, essa aqui é legal também. Ó. Fiz o curso RDI, excelente. Preciso fazer assumindo controle, qual a diferença? Vale a pena fazer o assumindo controle por quê? O assumindo controle é só sobre gestão de gastos e formação de reservas. Então você vai olhar o dinheiro que você recebe todos os meses, que é o teu salário, e vai otimizar a forma como você gerencia esse valor. Então, querendo ou não, com o mesmo salário, você vai dar um destino mais proveitoso para esse dinheiro, que é uma questão bem particular. Então, não existe uma regra definida de porcentagens de quanto você deve gastar com moradia, com alimentação. É muito mais uma questão de reflexão do que é importante para você. Então, dentro disso, a gente define alguns passos e monitoramos mensalmente esses gastos, além de planejar os próximos meses. Dessa forma, você vai conseguir reduzir aquilo que não tem tanta importância,
depois que isso já for identificado, naturalmente, e vai conseguir otimizar aquilo que tem importância e que muitas vezes estava esquecido. Então, quando você faz uma boa gestão de gastos, talvez você consiga encontrar a tua viagem no final do ano que vem, na metade do ano que vem. Talvez você consiga encontrar uma janta com o namorado ou com a namorada por mês que vocês sentem falta, que hoje está perdido muitas vezes em Uber, em gastos desnecessários, né? Em às vezes um gasto muito alto com conta de luz que pode ser reavaliado, dependendo do hábito de consumo da família. Então, assumindo o controle tem uma visão para gestão inteligente dos gastos. Já o Receita de Investimentos, que você já fez, já é aluno, esse curso tem foco em colocar o dinheiro para trabalhar por você. Então, uma vez que você já gerencia bem os gastos, guarda um valor todos os meses, acumula esse valor, você coloca ele para trabalhar por você através dos investimentos, né? Então, assumindo o controle, talvez no teu caso, ajude você a conseguir guardar mais dinheiro e dar um destino melhor para esse dinheiro todos os meses, né? Então, acho que pode ser um ponto de observação. E é um curso barato, né? Assumindo o controle é R$117. Então, no primeiro mês, se você olhar com carinho ali para as suas despesas, você já acha R$117 que está sendo mal gasto. Então, o curso ele já se paga logo na primeira vez que você senta ali. São 6 horas de curso e depois você precisa de 40 minutos por mês para acompanhamento da planilha, né? Então, sábado e domingo são ótimos dias para você já resolver essa parte. Basicamente, é isso, galera. Vamos até ver a última aqui. Eu tinha visto mais uma do RDI sobre as dúvidas. Vamos ver se sumiu aqui a curtida. Sobre a resposta das perguntas. Vai ficar um pouco mais difícil de conseguir encontrar ela aqui, ó. Mas a pergunta foi o seguinte. Vamos ver, ó. As dúvidas do RDI. Tá aqui. Dúvidas do RDI, geralmente eu respondo nos primeiros 2 meses. Eu vi que tem algumas ali. Eu gosto de sentar com bastante calma e responder. Antes da próxima turma, eu vou responder todas que estão ali. Então, nos primeiros 2 meses tem um acompanhamento bem próximo. Inclusive, a gente faz plantões, tira dúvidas ali com os alunos, para tirar dúvidas pessoalmente, que eu acho que é bem importante. E as dúvidas também são deixadas nos comentários, né? Ali ao longo das aulas, eu vou respondendo ali uma frequência semanal nos primeiros 2 meses. Depois eu respondo eventualmente, quando eu libero um tempo na agenda. Mas até a próxima turma vamos responder todas as dúvidas que estão ali nos comentários. A última vez que eu olhei tinha em torno de 5, mais ou menos. Então, deve ser uma dessas aí. Gente, resumidamente é isso. Um bom final de semana para todos nós e bora aproveitar esse sábado maravilhoso. Almoçar daqui a pouquinho e depois temos escalada. Então, vai ser um sábado bem divertido. Cumprir as metas de atividade física. É isso. Beijo grande e contem comigo. Seguimos por ali nos stories e nas postagens. Vamos que vamos. Forte abraço.